Bom dia, irmãos, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para continuar a leitura do livro de Apocalipse. Como eu sempre digo, não estamos inventando nada, não estamos aqui querendo fazer assim uma fantasia da palavra e tomar proveito, achando que eu sou melhor. Eu sei, você não sabe, eu estou falando não. Eu não sei nada, você não sabe nada. João se prostrou-se diante do Senhor e aceitou a visão. Ele foi lançado ali na ilha de Pátimo para ser acabado, como os demais, que uns foram mortos, crucificados, e houve uma grande dispersão entre os apóstolos, e João, como era o mais velho, como estava já numa idade avançada, o inimigo achou de jogar ele na ilha de Pátimo para que lá ele morresse, digamos assim, na nossa linguagem, à míngua. Mas o Senhor tinha um plano, que o Senhor tem um plano, e o plano do Senhor, você pode estancá-lo como você quiser, como se fosse um rio. Você estanca a água de um rio, ela vai enchendo, 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 até que ela rompe as barreiras e espalha-se. E ela faz muito mais, alcança muito mais espaço, tanto para o bem como para o mal, em uma área muito maior. Foi o que aconteceu com João. Como se fosse alguém querendo estancar uma água, e jogou ele lá na ilha de Pátimo. E lá o Senhor expandiu nele e fez um estrago mesmo. Graças ao Senhor, mas um estrago bom. E eu quero ler aqui sobre o sexto selo, alguns versículos, e vamos meditar neles. Ele diz assim, verso 12 até o 17, diz assim, João falando, né? Eu vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo. E sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, e a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se, como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas, todos, foram movidos do seu lugar. Note bem que foram todos os montes, todas as ilhas moveram-se do seu lugar. Aqui literalmente falando. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas, nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos, cai sobre nós e esconde-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira dele. E quem é que pode suster-se? Interessante, né? Aqui, como nós vemos e sempre falamos, esse acontecimento foi verídico. Para Deus, cumpriu-se. Para João, que teve a visão, cumpriu-se. João viu tudo. João já sabe de tudo isso. Ele está lá dormindo, descansando, e o Senhor está nos céus, no terceiro céu, sentado à destra de Deus o Pai, sabendo também de tudo o que aconteceu. Para nós, ainda está como se fosse dizer assim, como um filme. Mas é verídico. Não cai um S, não cai um tio, não cai um J, não cai nada dessa palavra. E não precisamos, como eu estou dizendo, inventar nada. Não estou inventando nada, estou lendo a palavra de Deus com todo o amor, com todo o temor, de joelhos perante o Senhor, espiritualmente falando,
não é? Porque muitas vezes nós pensamos que nós dobramos os nossos joelhos físicos e estamos diante de Deus, e às vezes não estamos. Mas quando nós dobramos nossos joelhos espirituais diante do Senhor, humilhados, buscando o Senhor, como João fez. João disse, fala, Senhor, e o Senhor falou. Então aqui nós vemos que tudo isso está acontecendo, tudo isso aconteceu. E para nós sabemos que vai acontecer. E muitas vezes, muitas pessoas falam, o que eu devo fazer para me salvar disso? Então vai acontecer isso comigo? Se você não ouvir a palavra de Deus, que está lá no capítulo 3, o verso 20, quando ele está dizendo, eis que eu estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu entrarei com ele, eu cearei ele comigo. E eu guardarei ele da hora da tentação que vai vir sobre todo o mundo. Essas tentações aqui, essas coisas, todos esses acontecimentos, é para aqueles que rejeitam o Senhor. E isso vai ter muitos que fazem isso, infelizmente. O Senhor está escancaradamente falando, está aqui mostrando. E não pense que é só aqueles que dizem que Deus nada, eu não creio em Deus, eu não quero saber, eu quero saber de trabalhar, ganhar dinheiro, prosperar. Não, não é só para aqueles não, esses também, mas é para aqueles que às vezes até ficam querendo dizer, sou crente, eu creio em Deus, olha, Deus falou comigo esta noite, olha, ele falou que vai acontecer isso com fulano, com aquele outro, com o governo, com não sei o quê. Nada disso, não se engane. Isso tudo é coisas levianas. Cuidado, busque o Senhor de coração, sinta o Senhor dentro de você. Busca Ele. Ele quer ficar com você, Ele quer te ajudar. É só Ele. Lá em Mateus ele fala, vinde a mim você que está cansado e oprimido e eu te aliviarei. Toma o meu fardo que é leve e o meu jugo que é suave. Aprende de mim que eu sou manso e humilde de coração. São essas palavras do Senhor. Nós não precisamos inventar nada. Nós temos que acatar essa palavra, trazê-la para dentro de nós e praticá-la. Praticar, temendo o Senhor, pedindo ao Senhor, Senhor, como que eu devo fazer? Senhor, abençoa minha língua, abençoa os meus olhos, abençoa minha boca, abençoa o meu ser, o meu caminhar, o meu ouvir, o meu falar. Abençoa, Senhor, que eu possa amar o meu próximo. É isso. João falou, né? Tiago também falou. A religião pura para com Deus o Pai é esta: amar. Amar. É o amor. Deus é amor. Tem gente que fica falando, como é o nome de Deus? Vamos discutir. Ah, você não está falando certo o nome de Deus. O nome de Deus não é assim. Ah, porque Deus é Jeová, Deus é Jesus, Deus... Olha, ele diz que ele é o Deus de amor. Ele é o amor. Se você ama-o e ama o seu próximo, porque para amar Deus, temos que amar o nosso próximo, e isso é um livre-arbítrio nosso que Deus deixou. Nós precisamos angariar esse livre-arbítrio para conseguir amar. E quando a gente fala de amor, não é amar aqueles que te amam. É fácil. Eu posso amar o meu filho, abraçar, beijar, dar dinheiro para ele, dar carros para ele, dar fazendas para ele, dar todo o conforto para ele. Posso até amar de uma maneira e dizer, filho, você não precisa trabalhar, o pai te sustenta. Isso é fácil, quando se tem o dinheiro, quando se tem a condição. Mas o amor aqui de Deus está se falando do amor daquele que pisa no seu pé, que talvez machuca o seu dedo e que te xinga, te maltrata, não te aceita, talvez até te odeia, mas você precisa amar. A palavra diz, amai os vossos inimigos. E é esse o amor, é esse o amor. Muitas vezes nós falamos sobre o Pai Nosso. Então lá no Pai Nosso ele fala, né? Pai Nosso que está nos céus,
Santificado seja o teu nome. Em primeiro lugar, temos que santificar o nome de Deus. Como santificar o nome de Deus? Amando uns aos outros, amando até os nossos inimigos. Então nós santificamos o nome de Deus. Aí quando nós santificamos o nome de Deus, aí ele diz que nós devemos pedir perdão dos nossos pecados. E para nós alcançar o perdão dos pecados, nós temos que perdoar. Eu quero alcançar o perdão dos meus pecados, lá fala, né? Perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo. Você perdoa? Então você vai ser perdoado. Graças ao Senhor. E aí, depois de tudo isso, então ele fala, venha a nós o teu reino. O Senhor quer mandar o seu reino para dentro de nós. O reino de Deus é Jesus. Jesus reina. Ele é rei. Ele se declarou rei. Ele disse, está consumado. Graças ao Senhor. O reino dele é existente aqui na terra. Através de nós, manifestamos o reino de Deus. E aí então, ele diz que depois de tudo isso, o pão nosso de cada dia. Aí sim, vem o pão nosso. Aí nós recebemos o pão nosso. E é assim que nós precisamos viver. Não precisa estar inventando. Não precisa estar saindo fora da palavra. Ler a palavra, meditar na palavra, sentir a palavra e saber que é a boca de Deus falando para nós. Essas palavras aqui não foi o irmão João que falou, foi o Senhor que falou. Ele quem falou, ele quem está falando, através de João o apóstolo, ele usando João e falando para nós tudo o que ele quer aqui, não é? Tudo que João viu aqui. O céu se recolheu, né? Como um pergaminho, né? Se enrolou como um pergaminho. Graças ao Senhor. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, poderosos, todos, escravo, livre, todos eles se escondiam. Por quê? Porque não fizeram a vontade do Senhor, porque não se voltaram para o Senhor, porque não se entregaram para o Senhor. Nós precisamos entregar-se para o Senhor. Vinde a mim, vós que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Só Ele pode nos aliviar. Que Deus possa nos abençoar. Amém.